E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, para a gente comentar a respeito aí dessa derrota, né? Essa primeira derrota do São Paulo no Campeonato Paulista, primeiro revés, né, dos comandados aí de Fernando Diniz na temporada 2020. São Paulo perdeu por 2-1 para o Santo André, lá no estádio Bruno José Daniel, e ficou aquele gosto amargo, ficou aquela sensação ruim e ficou uma certa pulguinha atrás da orelha, né? Bom, São Paulo começou o jogo com o Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Arboleda, Anderson Martins entrando no lugar do Bruno Alves. Bruno Alves tinha sofrido aquele pisão no jogo anterior, estava tratando, já estava praticamente 100% para enfrentar aí a equipe do Santo André, mas a comissão técnica, o Fernando Diniz, os fisioterapeutas entenderam que era melhor dar uma segurada no Bruno Alves, justamente porque sábado que vem, no Morumbi, vai ter o grande confronto, né, o majestoso entre São Paulo e Corinthians, mando de jogo do Tricolor. Então o Fernando Diniz resolveu dar uma segurada no Bruno Alves nesse momento para ele aprimorar e não ficar nenhuma dúvida para que ele possa estar em campo a partir da próxima partida aí, que é diante do Corinthians, o grande clássico. E aí Reinaldo na lateral esquerda, já vou falar um pouquinho de cada um. Tietê, Dani Alves, Hernanes, o mesmo time ali do meio para frente, também com Vitor Bueno, Pablo e Alexandre Pato mais uma vez. São Paulo começou como sempre, só que foi pego de surpresa num jogo onde estava muito claro que o Santo André, se abrisse o placar, iria se fechar totalmente, como assim o fez. Santo André, aos 4 minutos e meio, acabou fazendo o primeiro gol, uma bola de escanteio na área, o Arboleda retirou, o São Paulo tinha muitos jogadores ali naquela pequena área, e na intermediária praticamente ficaram 2 jogadores livres, sendo um deles o Fernandinho, jogador do Santo André, que acabou dominando e metendo um bonito gol ali, sem chance nenhuma de defesa para o Thiago Volpi, 1-0 para o Santo André. A partir desse momento a equipe do ABC ali se fechou, né? Ficou toda atrás ali e ficou esperando o São Paulo. E o São Paulo, já com esse DNA implementado e bem aceito pela equipe, começou a trocar mais posses de bola, começou a, de certa maneira, abafar o time do Santo André, criar mais volume de jogo, né? Ter mais volume de jogo, criar mais situações de gol. Só que, de novo, o São Paulo para naquele que é o calcanhar de Aquiles, acredito eu, do próprio projeto, da filosofia e do trabalho do Fernando Diniz, que é o quê? Fazer gols. As equipes comandadas do Fernando Diniz não fazem gols. É legal, é bacana você ter um time que triangula bem, que cria jogadas, que propõe o jogo, que tem infiltrações, passagens, jogadas ensaiadas. É sempre legal, gostoso a gente ver, né, um time trocando passes, um time não saindo dando bicão, né, um time querendo ter a bola para a partir dela construir jogadas interessantes. É sempre bacana. Isso acho que 99,9% das pessoas que amam futebol gostaria de ver os seus times jogarem assim, mas o que adianta ter toda essa superioridade de posse de bola, de ter todo esse domínio da bola ali nos pés e não conseguir colocá-la dentro da casinha, como é o jargão aí do futebol? Eu acho que assim, talvez, não que eu esteja querendo que o São Paulo mude de estratégia, mude da forma de jogar, eu acho que essa é a forma certa. Eu sempre vou querer e vou prezar que o São Paulo e os melhores times do mundo praticam esse futebol, e eu vou querer que o São Paulo também faça isso. Agora, não adianta de nada o São Paulo criar todas as chances que cria e não conseguir concretizar de fato as chances criadas, né? Eu acho que é muito notório e é muito simbólico aquele lance do Vitor Bueno, que, gente do céu, a minha avó faria aquele gol. Uma jogada muito bonita, trabalhada. O Vitor Bueno iniciou a jogada, vem com o Dani Alves, vem com o Everton, faz o toque no Pato, o Pato dá assistência. O Vitor Bueno na cara do gol, era só ele chapar no canto do goleiro. E ele simplesmente me isolou a bola praticamente na marca da pequena área. Então assim, é inacreditável que jogadores que ganham uma bala como esses jogadores do São Paulo ganham, que treinam a semana inteira
É inadmissível que esses caras percam gols como eles perderam hoje. E aí não adianta nada falar, não, mas o São Paulo martelou, o São Paulo amassou o Santo André, o São Paulo jogou ali, né, no campo adversário a todo momento. O São Paulo só não saiu o gol porque o Fernando Henrique não deixou, o goleiro do Santo André. O que, em certa parte, é verdade. Foi uma noite inspirada ali do goleiro do Santo André. Só que, se o São Paulo tivesse o pé na forma, como a gente disse, o São Paulo conseguisse aproveitar melhor as chances criadas, se o São Paulo conseguisse metade dessas chances criadas, conseguisse fazer gols, o São Paulo teria vencido a partida tranquilamente. Tranquilamente. Porque tinha o domínio das ações. O São Paulo é um time 1000 vezes melhor que o Santo André, apesar do Santo André estar fazendo um ótimo campeonato, né? São 4 vitórias e 1 derrota, 12 pontos conquistados, é o líder do grupo dele. Então não é qualquer time, mas se você for comparar peça por peça, não vou nem falar de camisa porque aí é absurdo, é exagerar. Mas se você comparar peça por peça, o São Paulo tem um time 1000 vezes melhor do que o Santo André. E isso estava se provando ali, nos 90 minutos, em termos de volume de jogo, de chances criadas, de participação em situações de gol, de perigo. Só que o São Paulo não concretiza, e esse é um problema grave que o Fernando Diniz precisa colocar luz e precisa resolver, porque senão não adianta ter Daniel Alves, Hernanes, Pato, Pablo, o raio que o parta, não adianta. Se isso não for implementado, isso não for resolvido ali nos treinamentos, se esses jogadores não tiverem confiança, se esses caras realmente não treinarem chute a gol, é o básico. Se esses caras não fizerem o beabá, que é saber chutar a gol, não adianta nada ter a filosofia de toque de bola, disso, de aquilo, porque aí vai ficar isso. O São Paulo vai ficar dominando, pressionando, martelando e nada de gol, nada de bola entrar. Esse é o maior problema que eu, pelo menos, identifico. Queria muito saber a opinião de vocês. A partir daí, numa situação, o São Paulo se lançou para cima, o Santo André acabou fazendo o segundo gol numa falha defensiva. Né? Se você for reparar ali no lance, Arboleda e Anderson Martins, até por conta eles não têm um tempo, né, de jogo um com o outro, tá totalmente ali, um tá imaginando uma coisa, o outro tá pensando outra, não tem um entrosamento que Bruno Alves tem com o Arboleda. Eles estão marcando o mesmo jogador, e aí outro jogador que aparece ali só para escorar para dentro do gol, no cruzamento ali, que nasceu o segundo gol do Santo André, aparece livre, só tava o Reinaldo ali, o Reinaldo também. Pelo amor de Deus, que partida bizonha do Reinaldo. É vergonhoso o futebol que o Reinaldo está jogando. É vergonhoso, vergonhoso. Daniel Alves mais uma vez tomando as ações da partida, pegando a bola desde lá de trás, praticamente como um líbero, né? Ele sai ali praticamente lá do meio dos dois zagueiros, construindo a jogada lá de trás, olhando o campo como um todo, e ele tem essa habilidade, ele tem essa técnica apurada de conseguir encontrar os jogadores ali, né, fora de marcação, conseguir os espaços, né? Ele deu umas 2, 3 enfiadas de bola ali magistrais. E o gol acabou coroando, né, um dos melhores na partida do lado do São Paulo, que foi o Daniel Alves, de certa maneira. Mas não adianta de nada ter tudo isso e o São Paulo não conseguir chutar a gol e fazer gols. Não adianta, não adianta. O Hernanes, uma noite também pouco inspirada, né, participou de algumas jogadas, mas também não via aquela coisa toda. Pablo errando tudo, né, que tentou ali, com o chute, a bola bate no outro e vai para fora. Foi cobrar uma falta bizonha, ele escorregou, quase a bola vai para lateral, uma coisa horrível. Aí no segundo tempo, num certo desespero, né, o Fernando Diniz trocou 2 de uma vez só para a entrada, para o início da segunda etapa. Tirou o Juan Fran, que vinha fazendo uma partida mediana para baixo. E vale destacar também a dificuldade do gramado, né? Choveu demais ali em Santo André, o gramado estava pesado com algumas poças, a bola não rolava, isso prejudicava, claro, mais ainda o time do São Paulo, que tem essa ideia, né? Essa filosofia, esse planejamento ali no jogo de toque de bola, de transições e tal. Isso acabou prejudicando demais ambas as equipes, claro, mas mais o São Paulo, que tem essa filosofia de propor mais o jogo. E aí tirou o Juan Fran
e tirou também o Anderson Martins. Entrou Igor Vinícius no lugar do Juanfran, que é um cara mais ofensivo, e entrou o Everton. A gente acabou ficando com o Arboleda só como um único jogador, um certo desespero que eu não consigo entender por qual razão. Entendo a fila do São Paulo, o jejum de títulos, o torcedor não tem mais paciência, mas entendo também que é uma primeira fase de Campeonato Paulista, entendo que o São Paulo precisa fazer testes e não fazer modificações assim, como parecendo um jogo de mata-mata, de Libertadores, que o São Paulo está atrás e precisa fazer o resultado, sabe? Mas enfim, entendi a movimentação do Fernando Diniz, ele quis vencer a partida, é importante de certa maneira. Não entendi o desespero do Volpi, por exemplo, de ficar saindo toda hora do gol, praticamente no meio campo, ficar participando lá. Teve uma hora que ele perdeu a bola, foi dar carrinho na lateral, o jogador conseguiu se desvencilhar dele, quase que sai o terceiro gol ali, que o Volpi estava fora do gol. Só não saiu porque o Santo André não tem essa técnica toda também. Então, não entendi um pouco o certo desespero do São Paulo nessa partida. Entendo ele querer ganhar o jogo, e é notório, ele tem que pensar sempre em vitórias, claro, o Fernando Diniz, mas, enfim, acabou desguarnecendo ali um pouco, deixou só o Arboleda como único zagueiro, ficou ali Reinaldo compondo ali com ele atrás, o Everton praticamente um ala esquerdo, né, no lugar ali do Reinaldo, que ficou mais atrás ali para ajudar na cobertura, e o São Paulo foi para cima, e aí começou a criar mais chances ainda, só que bate nesse mesmo problema. O São Paulo não consegue concretizar as chances criadas. Precisa meter a bola para dentro do gol. E aí pode ser qualquer caneludo. Mas se o cara mete a bola dentro do gol, ele tem que jogar. Esses jogadores, não adianta, o Pablo não vai, sabe? Não vai. Tá complicado nisso, assim, sabe? E aí, aos 26 minutos, ele tira o Hernanes, coloca o Brenner e vai pro abafa geral. Mas o São Paulo acabou descontando com o Daniel Alves, era 15 do segundo tempo, tinha um tempo de sobra para conseguir empatar, mas de novo, bate nessa questão. O São Paulo martela, amassa, fica em cima, sufoca o adversário, mas nada de agredir o gol em si, nada de fazer a rede balançar. Queria muito saber a opinião de vocês. A gente tem agora um jogo chave contra o Corinthians. A torcida do Corinthians já está pressionando demais o Thiago Nunes, já está pressionando demais o time lá de Parque São Jorge. Eles perderam, né, como eu disse, para o Inter de Limeira em casa, e ambos vêm aí com uma certa pressãozinha. O São Paulo mais ainda, porque precisa ganhar clássicos, precisa mostrar para a sua torcida que tem um time competitivo, de que vai brigar pelo título. Agora, o que esperar desse confronto? É o que a gente vai esperar, é o que a gente vai analisar nessa semana com a preparação do São Paulo, e principalmente com o retorno de Antony, retorno de Igor Gomes, que vão, né, jogar hoje o último jogo aí pela seleção brasileira pré-olímpica, né, sub-23, confronto importantíssimo contra a Argentina. Se perder, bau, estão fora da Olimpíada. Vamos ver como que vai vir o ânimo desses jogadores também, né, como que eles vão retornar para o São Paulo no decorrer aí da temporada também. Galera, é isso, queria agradecer demais a audiência de vocês. Deixa aqui nos comentários, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, ative as notificações para sempre receber, né, os avisos aí de vídeos novos, e a gente vai se falando na semana aí para preparação para o grande e majestoso aí da primeira fase do Campeonato Paulista, tá bom? Obrigado pela audiência, bom final de domingo a todos, e a gente tá junto aí. Tomara que eles conseguiram balançar a rede, né? Tá na hora de balançar essa rede. Fica com Deus, galera, obrigado, grande abraço e vamos São Paulo!